Peguem a palavra de Deus e abram no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 41. Jesus, antes de passar pela morte, ele orou ao Senhor. E ele não orou uma vez, não. Ele orou por 3 vezes. Como nós estamos no seminário profético, as bênçãos da Semana Santa, nós estamos falando acerca da morte, da ressurreição, será falada amanhã na Santa Ceia, ressurreição de Cristo. Mas está escrito assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, que quer dizer pai em aramaico, né? Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podeis vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez, e disse-lhes: dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus orou por 3 vezes antes de passar pela morte. Será que ele estava aflito? Será que ele estava precisando orar? 3 vezes e repetindo a mesma oração. Só Jesus sabia como estava a sua alma nesse exato momento. E diz o versículo 41, e voltou terceira vez para orar, e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, ele tinha uma vida de oração, nós vamos aprender isto. A pergunta que eu faço é: precisava Jesus orar? Porque nós vamos entender o que é oração. Quantos creem que Jesus tinha uma vida de oração? Jesus sempre orou, em todas as ocasiões, não somente aqui na hora de passar pela morte, mas muito antes também. Ele orou por ele e orou também por nós. Você crê nisso? Então vou reler mais uma vez o versículo 41, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E voltou terceira vez, e disse-lhes: dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Quantos creem que Jesus passou pela morte? Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio que Jesus orou por mim antes de passar pela morte, e até hoje ele continua orando depois que o ressuscitou da morte. Senhor meu Deus e meu Pai,
A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar, por gentileza? Olha, Jesus foi um grande intercessor, viu? Um grande intercessor. Tanto intercedia como também orava antes de qualquer decisão a ser tomada. Jesus, ele intercedeu uma certa vez por Pedro, antes de passar pela morte. E Lucas escreveu capítulo 22, né? E o versículo 31 e 32, diz que o diabo pediu para cirandar com Pedro, colocar Pedro à prova, a ponto de provar a sua fé, e o diabo queria tomar a fé da salvação de Pedro. Mas diz a palavra que Jesus rogou, olha lá, mas eu roguei, e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, o que Jesus fez aqui com Pedro? Intercedeu por ele. Jesus está dizendo ao Pedro: o diabo te pediu hoje para eu deixar ele te colocar à prova e arrancar a sua fé da salvação. Mas eu roguei ao Pai, ou seja, eu implorei ao Pai, para que o Pai não deixasse que isso acontecesse. Ó Jesus rogando aqui, ó Jesus intercedendo pela vida de Pedro. Jesus era um grande intercessor. Isto antes de passar pela morte. Em João capítulo 17, e o versículo 9, e também o versículo 20, o 9 diz que Jesus rogou, olha lá, eu rogo por eles. Por eles quem? Os seus discípulos. Jesus está orando ao Pai, está pedindo para que o Pai guarde os seus discípulos, porque ele vai partir. Então os seus discípulos ficarão na terra. Olha lá, eu rogo por eles. E Jesus não roga pelo mundo. O mundo aqui são as pessoas que não têm nada com Deus. Jesus não roga pelo mundo. Ele roga pelos aqueles que são seus, né? Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Rogar é colocar em oração, interceder pela causa dos discípulos. Então Jesus está dizendo: ó, eu estou aqui como intercessor, viu Pai? Eu quero que o Senhor guarde aqueles que o Senhor me deu, que nenhum deles se percam. Eu quero que todos continuem firmes, mesmo que eu parta dessa terra, mesmo que é chegada a minha hora, eu quero que o Senhor continue, viu Pai? Guardando a vida daqueles que o Senhor me deu. Aí lá no versículo 20, ele vai dizer também isto, né? E não só por aqueles como aqueles que iam de vir, que somos nós. E eu não rogo somente por estes que estavam à volta de Jesus, aqueles que Jesus já tinham como discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ó, Jesus rogou pelos apóstolos que estavam à sua volta e rogou por nós que cremos na palavra. Ele já estava intercedendo pela nossa vida, antes de nós mesmos chegarmos diante do Senhor. Olha que coisa impressionante. Jesus está dizendo: Pai, proteja aqueles que o Senhor me deu nesse exato momento, mas eu já estou orando por aqueles que hão de se achegar diante de mim, através da sua palavra. Quem se chegou diante do Senhor aí? Então você está na intercessão de Jesus. Viu? Você está guardado, protegido através da oração do Senhor Jesus. Isso tudo antes de morrer, antes de passar pela morte. Aí Jesus passa pela morte e ele ressuscita, e ele sobe numa nuvem. Você conhece a história? Ele sobe numa nuvem de glória, vai subindo a nuvem, vai subindo Jesus e desaparece. E aí Jesus hoje se encontra à destra, o lado direito do Pai, e hoje lá de cima ele intercede por nós. Ele continua intercedendo mesmo estando no céu. Você vê que grande intercessor é Jesus? Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 24,
Veja só, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, é Jesus, está falando de Jesus, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, diante de Jesus você consegue chegar-se diante de Deus. Sem passar por Jesus você não chega diante de Deus. É por isso que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é que leva a pessoa ao Pai, é através dele. Então está dizendo, aqueles por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Interceder por eles. Por quem? Por aqueles que se achegam diante de Deus através de Jesus. Então, quando uma pessoa chega-se diante de Deus através de Jesus, o recebendo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a partir daquele momento, esta pessoa estará na intercessão do Senhor Jesus. Jesus estará intercedendo por esta pessoa para que ela não perca a sua salvação, como ele fez com Pedro. Você está vendo como Jesus é um grande intercessor, como ele fez com os outros apóstolos, em João capítulo 17 que nós lemos. Então Jesus, ele tanto intercedia pelo povo, como também ele orava. Jesus, ele passava horas e horas orando. Ele tinha praticamente 2 lugares especiais para orar. Uma hora ele estava no monte, outra hora ele estava no deserto. Ele tinha esses 2 lugares que eram os 2 cantinhos sagrados de Jesus para orar. Então, quando Jesus queria orar, ele já sabia para onde ia. Eu vou para o monte, eu vou subir no monte, me aguarda que eu vou conversar com o Pai. E quando ele estava no monte, ele ia para o deserto. Eram os 2 lugares que Jesus escolheu para orar. E antes de ele tomar qualquer decisão, observa isto, antes de qualquer decisão que ele tomasse, por exemplo, de escolher os apóstolos, ele foi orar. Antes dele escolher todos os apóstolos, ele foi orar. E quando ele desce do monte, ele vai lá e escolhe cada um deles. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. E ele passou a noite toda orando. A noite toda orando. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. É como aqueles homens, aquelas mulheres que sobem no monte e montam barraca, já viu? Você nunca foi no monte, nunca viu essas barracas em cima do monte? É que a pessoa passa o dia inteiro ali, orando. Passa a noite, dia inteiro. Jesus passou a noite toda orando. E quando amanhece o dia, ele vai descer do monte. Olha lá. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. E que também deu o nome de apóstolos. Então, antes de Jesus escolher os 12 discípulos, ele subiu no monte e passou a noite toda orando. Depois que ele desce do monte, ele escolhe os seus. Você está vendo o exemplo de Jesus? Ele não tomou nenhuma decisão sem antes consultar o Pai. Nenhuma decisão. Tudo que Jesus foi fazer ou que fez, antes ele orava. Ele orava porque ele foi conversar com o Pai. Vou escolher meus 12 discípulos, então vou conversar com o Pai e vou pedir aqui uma direção do Espírito Santo. Então Jesus tinha isto, né? Ele sabia da importância da oração. Ele sabia disso, que a oração resolve muitos problemas, resolve todos os problemas. A oração é o Wi-Fi que a pessoa se conecta com o céu. Você não tem um Wi-Fi em casa? Quando você chega, você não liga, não já conectou com o seu aparelho? A oração é o Wi-Fi. Você ligou, já se conecta com o céu.
E é lá que vem a sua resposta, é de lá que vem a sua bênção, é de lá que o Senhor manifesta o seu poder e a sua glória sobre a sua vida. É de lá, do Wi-Fi do céu. Então conecte sempre com o Wi-Fi do céu. A pergunta que eu faço é: Jesus precisava orar para tomar decisões? Será que se Jesus tivesse feito alguma coisa sem precisar orar, daria errado? Daria errado se Jesus fizesse alguma coisa sem orar? Quem acha que daria errado aí? Levante a mão. E quem acha que daria certo? Então para que orar? Se ele tomasse qualquer decisão, daria certo, para que orar? Agora vem cá, e você? E se você tomar qualquer decisão sem orar, vai dar certo ou errado? Certo ou errado? Tá vendo? Porque você é dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos do Senhor para tudo. E por que Jesus, se ele não orasse e tivesse tomado qualquer decisão acerca de qualquer coisa, daria certo? Porque Jesus tem uma coisa que nós não temos. Sabe qual é? A onisciência. O que é onisciência? É você prever o futuro sem que ele exista. Viu? Jesus, ele conhecia os pensamentos dos fariseus, dos religiosos, sem que eles dissessem sequer uma palavra. Viu? Sem sequer eles dissessem qualquer palavra. Jesus sabia o que eles iam falar. É por isso que Jesus, ele lia o pensamento da pessoa. Ele lia o coração da pessoa. Ele sabia a direção correta, a palavra certeira para tomar posse daquele coração. Ou seja, para repreender, ou seja, para acolher a pessoa. Então Jesus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então qualquer decisão que Jesus tomasse antes de orar, daria certo com certeza. Não daria errado, porque ele sabia como iria fazer para dar certo, para que aquela coisa que ele fizesse acontecesse. Ele sabia como fazer para que não desse errado, como nós hoje, se fizermos qualquer coisa vai dar errado se não orarmos. Quantas pessoas hoje, salvos, cristãos, que servem a Deus, têm uma vida frustrada? Mas por quê, pastor? Porque tomaram decisões sem antes a direção de Deus. E aí chamam a Deus agora para corrigir as suas más decisões. É como se, eu imagino, né? A pessoa dizendo: Deus, me ajude, ô Senhor, me socorre. Aí Deus lá de cima olhando: por que você não pediu para mim antes de tomar a decisão? Por que você não me consultou para saber se eu estou no negócio? Agora que acontece isso, você vem me chamar para eu resolver o negócio? Então quer dizer que você faz as coisas sem a minha direção, dá errado e eu tenho que corrigir a sua burrice agora? Porque se você tivesse me consultado, eu teria te dito o que você deveria fazer e como fazer, e com certeza daria certo. Mas se não me consulta, você faz levado pela emoção, e agora deu errado e você quer me chamar para eu corrigir o seu erro. Imagina Deus falando isso, né, para a pessoa. Então nós precisamos consultar a Deus em qualquer decisão que tomar. Antes de qualquer decisão tem que consultar a Deus. Agora Jesus não precisava por causa da sua onisciência, porque ele é sabedor de todas as coisas. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então qualquer decisão que ele tomasse, ele sabia como agir para aquilo não dar errado. Agora nós não sabemos agir sem oração. Nós precisamos orar. Eu digo que a oração, ela é um meio de comunicação com o Pai. Quando uma pessoa ora é porque está falando com o Pai. E aí o Pai está ouvindo, o Pai vai falar.
Se uma pessoa não ora, ela não conversa com Deus. Ela precisa orar para poder conversar com o Pai. Você precisa entender isso. É por isso que eu gosto muito desse versículo, Provérbios capítulo 16 e o versículo 3. E eu quero ler na tradução da linguagem de hoje, para você ver o que diz a palavra. Olha lá. Peça a Deus que abençoe os seus, e eles darão certo. Está entendendo o que o provérbio está dizendo? Peça a Deus, ou seja, não faça nenhum plano sem pedir a minha direção. Se você fizer desse jeito, dessa forma, vai dar certo. Agora, se você fizer contrário, vai dar errado. Peça a Deus. Pedir a Deus é orar. Ó Senhor, eu quero fazer isto aqui, Deus, eu quero abrir esse negócio, mas eu estou pensando o que eu abro, uma loja de roupa ou uma loja de eletrônicos. Ó Senhor, eu quero abrir o meu salão de beleza, mas eu estou em dúvida, se eu abro nessa rua, nessa avenida ou na rua de trás. Senhor, eu estou pensando em investir o meu dinheiro em tal coisa, mas eu estou com receio, porque posso perder esse investimento e perder esse dinheiro. Qual a direção que o Senhor me dá? Eu preciso de uma resposta. Eu só vou fazer o que eu quero fazer se o Senhor estiver no negócio. Porque se o Senhor não estiver no negócio, eu não vou fazer. Então, Senhor, eu estou orando aqui porque eu quero uma resposta do Senhor. Fale comigo em sinais, mostre em sinais. Fale comigo em visões, confirma em visões. Fale comigo por meio de sonhos, num sonho aquilo que eu quero fazer, ou fale comigo através de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que nem sequer me conhece, mas eu preciso de uma resposta sua. Aí sim, peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Você tem que aprender isto. Vou te dar um exemplo do rei Davi, né? O rei Davi, ele estava numa cidade chamada Ziclag. Quem já ouviu falar dessa história? Ziclag era uma terra dos filisteus, e Davi ficou ali. A terra não era dele, mas ele ficou guardando aquela terra e lutava junto com o rei, a favor do rei, dono daquela terra. Aí o Davi reuniu todos os soldados e foi para a guerra. Ele foi lutar em favor daquele dono da terra, e deixou só mulheres e crianças na cidade. Todos os soldados, todos os valentes, todos os guerreiros foram para a guerra com Davi. Só que enquanto Davi estava numa guerra, foi lá para ajudar o rei, servir o rei, veio um povo inimigo, os amalequitas, entraram na cidade onde Davi morava, habitava, com a sua mulher, seus filhos, e tomou tudo que tinha cidade. Como só tinha mulher e criança, vulneráveis, né? E tomou tudo que tinha cidade, pegou o ouro, pegou a prata, pegou os gados, pegou as ovelhas, pegou tudo. Não matou ninguém. Pegou as mulheres, as crianças, e esses inimigos levaram cativos. E pegaram e colocaram fogo na cidade. Destruiu casas, destruiu portas, colocou fogo, destruiu a cidade onde Davi morava com os seus soldados. Aí Davi lá. Depois Davi retorna para sua cidade. E quando ele vê a distância, ele vê fogo na cidade de Ziclag, onde ele morava. E ele fica pensando, o que é aquilo, né? Fogo na cidade? Aí ele vai adentrando na cidade. Quando ele chega, ele vê a cidade destruída. Os soldados também vêm todo destruído. Vão atrás das mulheres, não encontram nenhuma mulher. Vai atrás dos filhos, não encontra os filhos. Vai atrás dos gados, das ovelhas que tinham, não encontram nada. E diz a palavra que esses homens ficaram tão angustiados, mas tão tristes, abatidos, que pensaram em matar Davi como se ele fosse o culpado da história.
Pensaram em apedrejá-lo, Davi, nessa situação. E Davi também chorando, porque não suportou aquela tristeza, aquele peso. Aí eles se assentaram e começaram a chorar. Diz a palavra que eles choraram tanto, mas tanto, que não tinha nem forças mais para chorar. Aí Davi ficou chorando. O choro não iria mudar a vida de Davi. O choro não vai resolver a situação. Davi se levanta, bate a poeira do pé, e sabe o que ele vai fazer? Eu vou te mostrar o que ele vai fazer antes de qualquer decisão a ser tomada. Olha o que ele fez. Está lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. Olha o que Davi vai fazer antes da decisão de ser tomada. Ele queria uma direção. E agora o que Davi vai fazer? Os homens estão pensando em matá-lo, porque como se ele fosse o causador daquela situação, o culpado. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me, peço-te aqui o efode. Efode quer dizer o colete de sacerdote. E Abiatar trouxe o éfode, né? Éfode a Davi. Então, o que Davi fez? Olha lá, consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Já pensou se Davi saísse com os homens armados igual barata tonta? E agora? Eles foram para o sul, eles foram para o norte. Para onde que eles foram? E agora? E agora? Ninguém viu, ninguém sabe, não ficou ninguém na cidade, não teve nenhum sentinela para que pudesse ver para onde que os inimigos foram. E agora? Como fazer? Mas tinha um que estava vendo. Tinha um que viu para onde os inimigos foram. E esse estava esperando só o momento de Davi consultá-lo antes de qualquer decisão. Ó, Deus olhando Davi ali chorando, os homens chorando, pensando em matar Davi, e Deus só ali esperando, ó, se Davi me invocar eu vou responder. Se Davi me buscar orientação, conselho, eu vou dar a direção para ele. Agora, se Davi se precipitar, ele vai perder a batalha. Se Davi tomar qualquer decisão sem antes me consultar, ele vai perder a batalha. Ele não vai saber nem para onde foram os inimigos, nem quantos inimigos são. Se é um exército grande, se é um exército pequeno, qual lado que foi, qual as armas que usaram. Então, se Davi me consultar, eu vou responder para ele, e eu vou responder dessa forma. Dessa forma, como é que Deus respondeu para Davi? Olha lá, persegue-a, pode ir em frente, porque de certo alcançarás os teus inimigos, e tudo libertarás do que é seu. O inimigo tem que dar aquilo que é seu. E Davi perseguiu, alcançou a tropa, pegou tudo que os inimigos tinham levado e ainda pegou o que era deles. Você vai pegar o que o inimigo pegou, que é seu, e ainda vai tirar a coisa boa do que o inimigo tirou de outras pessoas. Viu? Deus vai te dar o despojo e ainda vai te dar os despojos dos teus inimigos, só para mostrar que Ele é Deus. Então Davi mostrou que antes de qualquer decisão tem que consultar ao Senhor, tem que orar a Deus. Jesus não precisava de consultar a Deus. Mas por que Jesus orou? Eu coloquei aqui, por 3 motivos que Jesus orou. 3 motivos, anote os 3 motivos porque que Jesus orou justamente naquele momento que ia passar pela morte, onde estava no jardim Getsemane, e ele ia passar pela morte, e foi ali que ele foi pego para ser crucificado, quando Judas deu um beijo em Jesus, você conhece a história,
Então, para que Jesus orou? Primeiro, Jesus orou porque queria conversar com alguém. A oração é uma conversa, pois não havia ninguém que pudesse confortá-lo. Como é que estavam os seus discípulos? Diga, dormindo. Como é que você está no horário da intercessão? Dormindo. Pois você não vem na intercessão, né? Fica dormindo até meio-dia. A intercessão é 10 horas, tem que vir, próximo sábado venha. Então Jesus, ele queria conversar com alguém no momento de tristeza, no momento de dor, amargura, angústia. E é sempre bom quando você está aflito conversar com uma pessoa que confia, não é? Às vezes você está aflito querendo desabafar e não sabe com quem desabafar, e você espera um ombro amigo. Aí quando você encontra uma pessoa que é de confiança, você abre o jogo, você fala tudo. Você coloca tudo para fora. A alma amargurada, a tristeza, você fala por que está triste, o que aconteceu. E você não quer falar para qualquer um. Você precisa conhecer uma pessoa correta, você quer ver uma pessoa de confiança. Então Jesus, no momento da angústia, ele queria conversar com seus discípulos. Ele queria pelo menos conversar com alguns que ele tinha confiança, que era Pedro, Tiago e João. Eram os 3 discípulos que Jesus mais confiava. Em momentos reservados, momentos reservados, momentos ocultos de mistérios de Deus, Jesus se revelava só para esses 3 discípulos. Lá no Monte Tabor, quando Jesus apareceu numa transfiguração, estava Pedro, Tiago e João, só eles. E Jesus disse, não conta para ninguém, viu? Não conta para ninguém o que você viu. Ou seja, eram os 3 de confiança. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele só levou esses 3 discípulos. Então Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 eram de confiança. Ele abria o leque, ou seja, aqueles segredos espirituais que eram mistérios de Jesus, ele só abria para os 3. Eram os 3 amigos confidenciais. Às vezes você pode ter muitos colegas e amigos você tem um ou outro. É um ou outro que você pode falar alguma coisa importante, algum segredo seu, alguma coisa confidencial. Você não pode falar para todo mundo. Mas tem uma pessoa que você confia mais. É ou não é? Então Jesus, ele queria conversar com alguém, para esse alguém o confortar. Então por isso que ele foi orar. E ele não encontrou nenhum discípulo, porque estavam todos dormindo. E sabe quem foi confortar Jesus? Vou te mostrar quem foi confortar ele no momento de dor. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 41 e 43. Então Jesus orou ao Pai dizendo, eu quero um conforto, eu quero algo que me conforta desse momento de dor. Aí sabe quem Deus enviou? Um anjo. Olha lá. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, uma distância, se apartou Jesus dos seus discípulos. Coloca na NTLH para ver quantos dá a distância. Então se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros. Está vendo? Cerca de um tiro, volta lá de novo, para RC. Então, mais ou menos 30 metros, Jesus se afastou dos discípulos, estavam lá numa distância de 30 metros, e aí ele, pondo-se de joelhos, ele foi orar, naquele momento de dor, foi pedir ao Pai alguma coisa que o confortasse, ou que desse uma direção para ele, ou se afastasse daquele momento de cálice de dor, como ele sempre disse, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. E ele está lá de joelhos orando. Verso 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, essa dor, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Nós temos que fazer como Jesus, que não seja a minha vontade, mas a vontade do Pai. Aí o versículo 43, olha o que o Pai fez. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jesus não esperava um anjo do céu, ele esperava um dos seus discípulos para confortá-lo. Só que quando ele encontrava os discípulos lá, quando ele descia a 30 metros, ele descia até os discípulos, como é que estavam eles? Dormindo. Como é que vai confortar alguém dormindo? Aí ele teve que buscar refúgio ao Pai. Pai, eu preciso que o Senhor responda. Então Jesus orou,
Anote aí por que Jesus orou. Ele orou porque ele queria conversar com alguém. A oração é uma conversa com Deus. Então quando você ora, você está conversando com o Pai. Quem ora aqui? Quem já entrou no quarto, fechou a porta, diz: Pai, agora eu quero ter uma conversa contigo. Ô Pai, está na hora de nós conversarmos agora. Ô Pai, o Senhor está vendo o que está acontecendo, Pai? Você vê a situação que eu estou enfrentando, Pai? Eu preciso de uma solução, Pai. Você já entrou no quarto dizendo assim: ô Pai, nós vamos conversar agora. Tem até um louvor do Marcos Antônio: Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai. Quem já viu essa música? Pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas eu quero acertar. Já ouviu essa música, Pai? Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eu quero ouvir a voz de um amigo. A oração é isto: conversa com seu Pai. O seu Pai só está esperando o momento de você dobrar os seus joelhos e conversar com Ele. É igual aquela música do Tino também, que diz: um dia eu te vi de joelhos e pensei comigo, vai me chamar de pai e me pedir abrigo, que nada, me chama de pai outra vez que eu te carrego no colo, sai com suas lágrimas, meu filho pródigo, volta pra casa. Um dia eu te vi de joelhos e pensei comigo, vai me chamar de pai e me pedir abrigo, que nada, me chama de pai mais uma vez que eu te carrego no colo, sai com suas lágrimas, meu filho pródigo, volta pra casa. O Pai está te esperando, viu? O Pai está dizendo: agora ele vai dobrar o joelho e vai conversar comigo. Mas aí o Pai diz: que nada, nem conversar não. Foi conversar com outro, mas não conversou com o Pai. Foi conversar com outra, mas não conversou com o Pai. Tem que conversar com o Pai. Chama o Pai para uma conversa. Hoje mesmo, acabando a reunião, chama o Pai para uma conversa. Diz: Pai, eu estou aqui que eu quero conversar contigo. E o Pai vai dizer: eu estou aqui para te ouvir, meu filho. Eu estou aqui para te atender o seu pedido, meu filho. Eu só estava esperando isso, meu filho, você dobrar os seus joelhos e vir conversar comigo. Conversa com o Pai. Jesus foi conversar com o Pai. E o que o Pai enviou para ele? Diga: um anjo. E o que o anjo fez? O confortou. E ele vai enviar um anjo em seu favor, viu? Deus vai enviar um anjo para confortar a sua dor, te dar a resposta desse sofrimento. Segundo motivo, por que Jesus orou? Jesus sabia que no momento de dificuldade, somente o Pai poderia solucionar o seu problema. Vem cá, mesmo que Jesus encontrasse os discípulos acordados, os discípulos poderiam resolver a vida de Jesus? Você acha que algum deles iriam livrar Jesus da morte? Não, nenhum deles. Ainda que alguns tentassem, como Pedro, diz que vai contigo até a morte, mas quando o bicho pegou, ou não é? Você é um deles, eu nunca vi. Você fala como um deles, não conheço. Você não estava com ele? Não. Pedro negou 3 vezes. Ele disse: eu vou contigo, viu, Jesus, até a morte. Estou contigo. Quando o negócio pegou mesmo, quando estreitou, ele disse que nem conhecia Jesus. Então Jesus, ele sabia que os seus discípulos, se tivessem acordados, não conseguiria resolver o seu problema. Então o que ele foi fazer? Ele foi orar. A oração no meio da tribulação tem resposta. O Salmos 50, versículo 15, eu quero ler com você agora. Salmos 50, verso 15, diz assim: invoca-me no dia do quê? Jesus estava angustiado? Sim.
Ele estava muito angustiado nesse momento. Ele mesmo disse: a minha alma está angustiada. Eu estou completamente amargurado de alma. Estou muito angustiado. Olha lá. Por isso que ele subia e descia, agitado 3 vezes. Jesus fazendo isso, pessoal. Se fosse eu, você, tudo bem. Mas Jesus subia, orava, descia, sabe? Encontrava os discípulos dormindo. Depois subia de novo, orava e descia. Você acha que alguém não está agitado? E queria encontrar os discípulos acordados, dormindo. E ele subiu de novo a orar. E sabe o que diz a palavra? A mesma oração. Você orar uma vez uma oração, você orar outra vez uma outra oração, você orar a terceira vez uma outra oração, tudo bem. Você fez 3 orações, mas orações diferentes, com outras finalidades, mas Jesus fez a mesma oração 3 vezes. Você acha que ele estava angustiado? Você acha que ele estava agitado? Estava. E ele sabia que no dia da angústia, se invocasse ao Pai, o Pai o livraria. Está aqui, ó. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Está angustiado? Está com problemas? Está na luta, na prova? O que você tem que fazer? Invocar o Senhor, e só Ele pode te livrar desse mal, e você vai o glorificar pelo livramento. Então Jesus sabia que a oração resolve problemas. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, olha o que diz a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vem cá, Jesus era justo? Sim ou não? Então ele sabia que a oração teria resposta, por ele ser uma pessoa justa, perfeita, correta. E ele disse: eu vou buscar o Pai, eu vou clamar ao Pai, eu vou orar ao Pai, porque só o Pai tem o poder de me livrar desse momento difícil. Por isso que ele diz: Pai, passe de mim esse cálice. Eu estou aqui, Pai, invocando ao Senhor para me livrar desse momento de dor, que eu estou sentindo na alma o que eu vou passar. Mas também, Pai, se tu quiseres, farei a sua vontade, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. É sua vontade, Pai, passar pela morte? Então eu vou passar. Jesus invocou ao Pai. Então o segundo motivo por que ele clamou ao Pai, porque ele sabia que só Deus tem o poder de resolver problemas. Sabe para quem você vai clamar quando estiver numa situação difícil? Ao seu Pai Celestial. Sabe a quem que você vai buscar? Sabe que porta você vai bater quando você estiver na prova? É na porta da casa do Pai Celestial, é na igreja, é nesse lugar que você vai buscar o seu Pai. Você não vai bater na porta do Pai, né, natural, Pai mesmo dizendo, genérico, pai gerado, você gerado por esse pai, né? Pai humano. Não, você não vai bater na porta desse pai, você não vai bater na porta dessa mãe, você não vai bater na porta desse filho, dessa filha, desse irmão, dessa irmã, desse vizinho, desse colega, desse amigo. Você não vai bater nessa porta, você vai bater na porta do Pai Celestial, na igreja, na casa de Deus. É lá que você vai bater. Pai, estou aqui, eu preciso conversar contigo. Jesus sabia que a única pessoa que podia resolver aquela situação era o seu Pai Celestial, e mais ninguém. É por isso que ele foi bater na porta do céu, através da sua oração. Pai, eu preciso de uma resposta. E aí, Jesus sabia que no meio das aflições, a oração é a calmaria, é o remédio da dor. Viu? A oração é o remédio da dor. Se você estiver angustiado, vai orar. Se você estiver triste, precisando de uma direção, vai orar, porque na oração você vai encontrar a solução. E terceiro e último motivo, né? Por que Jesus orou? Jesus conhecia muito bem o poder da oração.
Ele sabia, porque ele vivia uma vida de oração. Pois é o remédio que sara a dor da alma aflita, da alma angustiada, da alma preocupada. Muitas vezes a pessoa entra na igreja preocupada, a pessoa não sabe o que fazer, vai orar. Olha o que Tiago disse no capítulo 5, e lá no versículo 13, vou ler para você o que Tiago diz: está alguém entre vós o quê? O que tem que fazer? Ore. Jesus estava aflito? Sim, ele estava aflito, por isso que ele foi fazer o quê? Orar. Está alguém aflito, alguém entre vós aflito, vai orar. Já diz uma frase: ora que melhora. Quer que melhore aí? Tem que orar, tem que orar. Hoje você está orando aqui em um ano de festividade da intercessão, oração. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que é o momento de oração. E só a oração vai resolver a sua situação, viu? Quando você ora, o Pai responde. E eu vou te mostrar aqui o que diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então temos que orar ao Senhor. Olha lá, não estejais o quê? Inquietos. Inquietos é preocupados por coisa alguma. Muda a tradução para NTLH. Inquietos é preocupados. Olha lá, não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Ore sempre com oração agradecido. Não fique preocupados por coisa alguma, peça em oração a solução do seu problema, que o Pai que está no céu, Pai Celestial, Ele te ouve e Ele te responde. Para encerrarmos, coloca Jeremias 33:3, ARC, linguagem de hoje. Olha o que diz a palavra do Senhor: clame a mim, olha lá, a oração tem resposta, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer resposta? Tem que orar. Quer resposta? Tem que clamar ao Pai Celestial. Oh glória!